Valores devem ser por extenso. Os humanos valores que somam conquistas, que assumem genuínos valores. Na extensão do comum ao sonho, do ordinário ao extraordinário. Não se abrevia o humano. Por extensão, o humano agrega no que compartilha. No distribuir, o sonho se cria. A realidade é palpável. Então, empreender é descrever por extenso suas metas e evitar abreviar o histórico de cada conquista, sendo longo, comprido, largo, na íntegra, rico em detalhes que agregam, valorizam e somam. Cada etapa conta. Resumir seria rotular simplesmente o que desejamos e somos. Assim, a comunicação e, por extensão, a propaganda, a publicidade, as diversas mídias são o por extenso do que anima esse almejar e compartilhar conquistas. Valores são por extenso. Por extenso, o encontro plural para desenvolver boas práticas de comunicação e mídia. Na primeira edição do Por Extenso, Fernando de Sá Leitão, gerente regional do Sebrae Iaçu, e Hugo César, publicitário e produtor executivo, receberam uma plateia de 100 empresários e profissionais do marketing para promover boas práticas de comunicação e mídia no Vale do Açu. Neste videocast, você vai conhecer um caso de sucesso açuense e aprender sobre a importância da contação de histórias e do planejamento no âmbito comunicacional, além de uma orientação do escopo publicitário para pequenos negócios. Corporativo, inovador, eficiente, multiplataforma, autoral, conectado, por extenso. Boa noite, senhoras, senhores. É uma alegria imensa recebê-los aqui nesta primeira edição desse projeto muito especial que é o Por Extenso. Agradecemos a todos aqueles que acreditaram, que aqui estão, que dedicaram o seu tempo, sua noite. E nosso compromisso, nosso desafio é fazer uma noite muito agradável e repleta de insights interessantes. Comunicar não é informar. A base de qualquer ato comunicativo é a conexão. Comunicar é tornar comum. E é esse o nosso objetivo desta noite, a tônica que a gente vai dar. Bom, antes de chamar o nosso convidado especial desta primeira edição do Por Extenso, vamos conhecer um pouquinho de sua história.
Boa noite. Bem-vindo, Hugo. Obrigado. Olá, olá. Tudo bem? A gente tem algumas dinâmicas bem legais aqui. Nosso primeiro quadro é o planejamento estratégico no empreendedorismo baseado em fatos reais. Bom, a gente observou aí o vídeo de Hugo, né? Assim, com os seus projetos, e depois vimos os bastidores aí. E a gente viu que, começando os inícios, né? Dá para se ver que desde muito cedo a veia artística lhe encaminhou para essa área, os caminhos da comunicação. Foram vários prêmios conquistados, o que lhe deu um gás, mas também acredito que tenha lhe mostrado que as coisas nem sempre saem como a gente idealiza. Fala um pouquinho desses inícios, do início da sua vida profissional, dos primeiros momentos. Para quem não me conhece, eu sou Hugo César, tenho 24 anos, sou publicitário e produtor executivo. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, muito inquieta, muito curiosa, aquela criança que queria saber tudo, que queria mexer em tudo. E a minha família, que tem um papel muito importante nas minhas conquistas profissionais, eles nunca barraram isso. Eles sempre deixaram eu me expressar. De novo, a gente não pode abreviar o que é nosso. Então, eu comecei aos 15 anos, produzindo cinema estudantil no Complexo Educacional Santo André, no César. E desenvolvemos curta-metragens, longas-metragens. Tem uma pessoa muito especial, que eu tenho muita gratidão, que é o professor Paulinho, professor de Literatura e Artes, Paulo César Leitão, que foi uma das pessoas que mais me abriram portas nesse começo. E a gente viajou até o Rio Grande do Sul, naquela foto, para receber prêmios. E nem sempre tudo é como a gente imagina. Eu tinha 15 anos e eu precisava saber gerir uma equipe que muitas vezes as pessoas não estavam nem aí. Eles estavam querendo passar na matéria, tirar ponto. E eu já estava ali tentando gerar valor ao máximo que eu podia na época. Então, eu falo que eu aprendi sobre gestão de pessoas na prática, muito novo. É isso aí, Hugo. E você foi muito cedo para Natal, né? Assim, foi cursar faculdade, universidade, e dá para ver que isso foi um divisor de águas na sua vida. Lá você pôde entrar naquele, talvez, o primeiro dilema entre o artístico e o mercadológico, e isso traz muitas dúvidas nesse início. Você tem muita ideia de que o talento por si só basta, e você teve que se deparar que teve que ralar, estudar. Então, fala um pouco mais sobre esse momento. Se vocês me perguntassem em 2017 o que é que eu queria fazer, eu ia falar cinema. Cinema, porque eu estava na veia audiovisual ali, muito envolvido. Cheguei a direcionar a minha nota para audiovisual no FRN, cheguei a passar, mas não aceitei e não finalizei o processo. Eu lembro que a minha madrinha, Leonila, falou muito para mim: você vai cursar audiovisual? Porque o audiovisual hoje, em 2024, tem um cenário. Em 2017 era outro cenário. Então, isso é muito difícil hoje ainda para quem investe em audiovisual naquela época, então, né? E ela falou: por que você não faz publicidade? Você tem mais janelas, você tem mais possibilidades. E eu acabei recusando uma vaga na Universidade Federal porque eu queria ampliar o meu universo de possibilidades. Então, todas essas pessoas essas fotos, né, com essas pessoas, são pessoas que me deram primeiras oportunidades para entender um pouco do mercadológico, um pouco do comercial, como que a gente faz dinheiro, como que a gente trabalha com negócios no segmento da economia criativa, que é o que eu trabalho. Então, foi um processo muito assim de começar a encontrar o caminho. É isso aí. E depois, deu para ver aí no vídeo que, como todo mundo, você também enfrentou aí os desafios da pandemia, um período difícil, uma pausa na vida de todos nós, desafiador para todos nós, com você não foi diferente. E acredito que ela tenha, talvez, também sido um momento de você repensar a sua carreira, né? A ponte aí entre Nordeste e Sudeste, visões de mundo diferentes, velocidade, uma dinâmica. E aí fez você, talvez, reescrever o seu roteiro pessoal, profissional, se adaptar a esses novos desafios. E, como todo desafio, traz também oportunidades. E aí, como foi isso? Um ano antes da pandemia, em 2019, eu tinha um ano inteiro de projeto pronto.
gravado, com plano de lançamento, tudo pronto. E aí veio a pandemia e todo mundo teve que se adaptar. E aí eu lancei um único projeto que se adequava com o momento, e eu falei, eu vou além. Então, eu falo que eu trabalhei com a Track and Field, que é a maior marca brasileira de moto esportiva no meu TCC, e a Track and Field fez IPO em 2020. Né? Entrou na Bolsa de Valores em 2020. Né? Óbvio que tem todo um contexto mercadológico, mas ela fez. E aí eu comecei a fazer a minha transição para São Paulo. Então, com todo o cuidado do mundo, fazia curso, participava de produções, e eu comecei a ter e a entender o que é ter uma vida fragmentada, que Fernando sabe muito bem, em várias cidades, né? Então, eu morava em Natal, estava aqui em Açu, mas estava entre Açu e Natal, e estava também entre Rio e São Paulo. E aí eu viajava para entender qual cidade tem a cultura, como que eu poderia inserir o meu produto ali. E aí eu vi que São Paulo tinha muito mais possibilidades, nem pensava em mudar. E aí eu fui fazendo passinhos, ia, trabalhava, voltava, até que eu recebi uma proposta desta pessoa que está na ponta, Janguier Diniz, que recebeu uma proposta para ser videomaker pessoal dele, assessor. Então, durante muitos meses, eu fui praticamente um filho dele, né? E eu não tinha ninguém em São Paulo. Eu era um jovem de 21 anos, que estava na maior cidade do país, e se tem um problema, você vai lá e resolve. Minha família estava toda aqui. Então, assim, a importância de ter relacionamentos profissionais que gerem compaixão, além de, eu tenho que entregar o meu lado, você tem que entregar o seu, mas o que é que você está precisando? Então, Janguier e Sandra Diniz foram os meus pais durante muitos meses em São Paulo. A gente viajava o Brasil inteiro fazendo eventos, trabalhando com pessoas, com figuras públicas. Então, foi realmente ali o momento que eu entendi, a realidade de fato é palpável, ela existe. Porque quando a gente está muito focado em um mercado e a gente não tem conhecimento, ou não pode ter possibilidade de ter conhecimento além, a gente fica muito fechado e acha que a vida acabou. Mas não era bem assim. Não foi bem assim. É verdade, são muitos desafios, muitas experiências interessantes. E a Globo é um sonho para muita gente. Imagine que todo mundo que trabalha com comunicação, né, imagina um dia poder trabalhar na maior emissora da América Latina, acredito, né, a Globo. E você conseguiu realizar esse sonho, né, uma alegria para todos nós açuenses. E como foi essa experiência? Como foi essa sua transição para a produção executiva? Quando eu comecei a viajar para entender os mercados, a forma de trabalhar entretenimento aqui em mercados menores e maiores é muito diferente. Então, aqui, por exemplo, você tem um profissional que ele faz quase tudo. Você chega num mercado como São Paulo, as divisões são muito certas. Então, você tem a equipe de produção, você tem um produtor executivo, diretor de produção, a pessoa que vai ser responsável só pela comida. E aqui a gente está acostumado a todo mundo fazer tudo, porque é óbvio que é outra realidade. Então, quando eu descobri a produção executiva, eu falei assim, eu também já tinha passado por várias áreas, fotografia, direção, cor, som, tudo. Aí eu falei assim, eu quero entender a parte de business e negócios por trás. E aí eu descobri a produção executiva e falei assim, eu não quero me formar em publicidade sabendo apenas de audiovisual, sabendo apenas, não apenas, mas editar vídeo, gravar e tal. Eu queria imergir mesmo. Então, assim, eu viajei para Gramado, nos 50 anos de Gramado, a vacinação já estava começando, mas ainda assim era um período muito crítico. E aí eu tive umas janelas internacionais e fui entendendo e fazendo a aclimatação com a produção executiva. E foi justamente no processo da Globo também, que eu viajava o Brasil inteiro. E trabalhar no Grupo Globo, a gente fala muito da preparação para chegar lá. Mas se manter lá também é muito difícil, porque você está sendo visto por todo mundo do mercado, né? Então, as pessoas têm muita expectativa em você, mas, de fato, me deu muita credibilidade. Então, assim, quando eu viajava antes da Globo, quando eu comecei a ir para São Paulo, eu era CLT, tinha minha carreira autoral, e tudo que eu ganhava na minha carreira autoral, que fechava um trabalho, a remuneração, eu pegava o bruto, pagava o que eu tinha de pagar de terceiro, e o líquido eu reinvestia. Em curso, em oportunidade, mentoria, tudo que pudesse me abrir porta. Até que chegou a Globo e eu parei de reinvestir porque não era mais necessário, né? Então, assim, eu acho que... Eu sempre falo que, assim, eu tenho uma relação com o trabalho muito... que eu preciso me policiar, porque às vezes eu cruzo muito a linha e eu não sei voltar.
Eu já tive muitas crises de estafa mental por trabalhar demais, por ter uma carreira muito fragmentada e fazer tudo ao mesmo tempo, de querer o CLT, de querer o autoral, de querer a SU, de querer São Paulo. E hoje eu não sou mais essa pessoa que troca a vida pessoal pelo trabalho. Então, assim, eu acho importante falar de tudo isso, porque cada etapa conta mesmo, e a gente sempre vê as conquistas, mas a gente não vê o quanto uma pessoa sofreu para chegar ali, né? Então, de fato, assim, foi um divisor de águas para mim, mas eu aprendi muito além do que a produção executiva ou da publicidade. Eu aprendi sobre valores. Importante compartilhar essas experiências aí. E aí você achou pouco e ganhou o mercado internacional, né? E foi para uma cidade maravilhosa que eu tenho um carinho especial. Já tive por lá um tempo, Madrid, né? Onde você foi quase começar um novo jogo, né? Um novo jogo onde você teve que desenvolver aí novos poderes, utilizando aí esse linguajar lúdico, poderes especiais. E aí como é que você pensa, Hugo, em utilizar essas habilidades, essa experiência, apesar de muito jovem, você tem estrada e tem ar aí, voou muito. Como é que você pensa em contribuir aqui com a sua terra natal, né? E o que você pensa ainda em desbloquear de habilidades? Enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar fazendo, porque cansa, gente, tudo isso cansa muito. Quando eu entrei na Globo, eu comecei a planejar como é que eu ia internacionalizar a minha carreira. Então, assim, para todo mundo, 2 anos antes, no caso, né? Para todo mundo que quer internacionalizar seu produto, sua marca ou sua carreira, a gente precisa ter muito, a minha opinião, né, claro, a gente precisa ter muito bem contextualizado por que você quer sair do seu país de origem e arriscar e investir, né? Você vai perder o seu faturamento, porque no meu caso, por exemplo, eu tenho uma receita numa moeda, que é real, tenho que investir em outra moeda, que é em euro. Então, assim, você fala assim, eu vou fazer só para eu ter no meu currículo. E eu já passei por essa fase e eu falo para vocês, a vida cobra. Então, assim, o que é que eu estou dizendo com a vida cobra? Eu vou apenas fazer uma coisa para mim mesmo. Tá, mas o que é que você pode fazer para o seu mercado? Para a sociedade? Então, por um momento, há poucos meses, inclusive hoje está um pouco mais tranquilo essa questão internacional, mas há poucos meses eu achei que eu não ia conseguir, porque as 3 principais dificuldades para quem quer internacionalizar, na minha visão, são a cultura, costumes e mercadológica. Você vai ser sempre uma pessoa que não é nativa, a língua, né? Então, assim, por mais que eu esteja na Espanha, tem que saber inglês, tem que saber espanhol, tem que saber italiano, o máximo de línguas possível, porque você sai na frente, e os investimentos, de novo, né? Então, assim, um poder que eu tenho desbloqueado, e eu retroalimento todos os dias, é ter uma segurança psicológica de pensar assim, que eu já fiz muita coisa, e que vai ser uma expansão e não uma substituição. Se eu tentar a ideia errada, minha carreira acabou. Não, a minha carreira está incrível. Então, eu sempre precisei e ter essa segurança psicológica. Então, hoje eu estou com um superpoder que é ter mais calma e paciência de que eu estou investindo em produtos e experiências que vão dar resultado a longo prazo. O Por Extenso é um deles. Eu já estou trabalhando lá fora, na Espanha, na Holanda, tem franquia de jogo, que eu estou investindo muito em jogo agora, em publicidade e games, mas tudo dá resultado muito a longo prazo. Então, de fato, o superpoder que eu aplico tanto para cá quanto para Madrid é realmente pensar que vamos com calma, já foi feita muita coisa, e vamos aproveitar o caminho, e não só quando a gente chega lá. Maravilha, Hugo. Inspirador, né, pessoal? Agora a gente fala um pouquinho da pirâmide do planejamento. Fernando, se quiser contextualizar na visão do estratégico, tático e operacional, né, do ponto de vista do empreendedorismo enquanto Sebrae. Todo planejamento ele tem, de fato, que passar por essas etapas, né? Tem a etapa operacional, tem a etapa tática e a etapa estratégica, o nível estratégico, na verdade, e tudo tem que começar do estratégico, porque o estratégico é quem vai, na verdade, direcionar o tático e o operacional. Então, tem um foco a longo prazo, como está bem posto aí. O tático, o foco no médio prazo. A gente tem que ter jogo de cintura, tem que estar alinhado o tempo todo com o mercado, com a sociedade, com o ambiente como um todo, para que isso possa acontecer. E o operacional, que é ali, é o chão de fábrica, né? Tem que estar ali, saber onde está pisando. É isso, Hugo? Exatamente. Então, a gente começa no topo e vai descendo. Então, a importância de saber onde quer chegar e fazer um pouquinho a cada dia, né? Acho que é sobre isso.
Agora, vocês vão participar um pouquinho aqui com a gente. A gente vai entrar numa dinâmica que chama Beabá Publicitário. Esse quadro ele é focado em explicar uma campanha publicitária. Como começa uma campanha publicitária, por onde a gente começa, por onde a gente segue. A gente vai falar das grandes áreas. Então, nesse momento, eu vou pedir para vocês acessarem o Instagram do Por Extenso, visualizarem os stories, e a gente tem algumas enquetes para entender o que é que está na cabeça de vocês, o que é que está no inconsciente de vocês em relação a essas áreas. Todo mundo? Podemos? Ok, vamos lá. Começando do briefing, vocês podem votar. Ao iniciar um projeto publicitário, todo e qualquer dado sobre a marca é relevante. Vocês concordam, sim ou não? Podem votar. Vamos dar uns 15 segundinhos. E aí, Fernando? O que é que você me diz? A galera concorda? 91% até agora diz que sim. Né? 9%, claro, não. Né? Então... Vamos entender, então, o que é um briefing. O briefing, sempre pensem que ele é um resumo. Um documento que serve como um guia de um projeto, de um empreendimento. Na publicidade, a gente aplica, mas, basicamente, todo e qualquer projeto, de qualquer área, você pode utilizar um briefing. E qual é o objetivo do briefing? A gente vê muito no mercado, principalmente numa campanha publicitária, a gente vai conversar com as marcas, e a gente precisa entender o objetivo. Por que você quer, no caso da publicidade, fazer uma campanha? Por que você, no seu negócio, quer fazer tal projeto? Qual o objetivo? O que vai guiar esse briefing? Então, trazendo para as marcas, você quer aumentar suas vendas? Você quer ser líder no seu segmento? Você quer mudar o seu posicionamento? A gente precisa ter isso muito claro no briefing, porque a gente vai percorrer um caminho com muitas lacunas. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Quando eu sento para conversar com marcas, geralmente a marca fala, eu não vendo por isso. E a gente coloca no briefing. Quando a gente vai ver, não era nada disso. Então, assim, você não estava vendendo por causa de outra coisa. Então, tem muito no mercado essa falta de esclarecimento em relação ao briefing. Vamos para a pesquisa agora. Estou vendo aqui que a galera já votou. Pesquisa de mercado. Dá mais uns 15 segundos. Vamos lá. Para mim, está 98% que concorda que a pesquisa de mercado é capaz de aumentar a assertividade de ações a serem tomadas. O que é a pesquisa de diagnóstico? Né? Aqui eu juntei na publicidade. Então, assim, vou trazer uma analogia que é um pouco polêmica, mas eu preciso, para mim é muito didática, na academia a gente usa muito. Quando você está com um problema de saúde, você vai no médico. E aí você vai no médico, o médico examina, passa exames e você chega no diagnóstico. Com as marcas é do mesmo jeito. A gente senta com a marca, faz o briefing, a marca geralmente tem uma percepção, e a gente vai pesquisar. É muito importante essa etapa aqui, porque hoje em dia, com ferramentas como as próprias enquetes, no caso, né, quando não são para coisas aplicadas em coisas básicas, as pessoas costumam achar que, tipo assim, eu faço uma pesquisa no Instagram e está tudo certo, eu analiso do jeito que eu quero. E qual é o perigo nisso? Você está vivendo o seu negócio todos os dias. Então, você pode saber muito, mas você também pode estar muito viciado. Então, você não vai conseguir interpretar tantos os dados. Então, eu trago aqui para vocês, né, duas ferramentas que permitem essa coleta e análise assertiva. Além do Instagram, vamos lá, por onde a gente pode coletar e buscar dados? Entendendo primeiro que são dados primários. Dados primários são dados coletados pela primeira vez. Então, são dados, por algum motivo você quer coletar esses dados, ou porque o que você quer pesquisar não tem no mercado, ou por algum outro motivo específico. Então, aqui eu trago duas ferramentas gratuitas que vocês podem utilizar para fazer o questionário de vocês e aplicar. Então, o Google Forms, que é do Google, vocês podem fazer gratuitamente, e vocês têm gráficos, geram planilhas, então vocês têm toda aí uma visão geral desses dados. E aqui o SurveyMonkey também, que é uma plataforma estrangeira, tem um plano gratuito e tem outros pagos. No plano gratuito você pode
pesquisar, acho que com até 50 pessoas, se não me engano. Mas qual é o diferencial dessa segunda? É que ela tem inteligência artificial e já tem muitos modelos de questionário prontos. Então, assim, eu quero testar uma embalagem. Você vai lá, vai ter. Eu quero testar um conceito de uma campanha. Você vai lá e vai ter. Então, já tem muitos questionários prontos. E você pode utilizar a inteligência artificial. Eu quero pesquisar sobre tal coisa. Você coloca lá e ele vai gerar um modelo. Então, ele é muito mais automatizado. Dados primários. Que são dados secundários, são dados que já existem no mercado. Já foram coletados anteriormente por algum pesquisador, por algum profissional de pesquisa, e aqui eu trago 3 ferramentas, instituições, que vocês podem pesquisar. Esse primeiro, traduzindo, é o Pergunte ao Público, Pergunte à Audiência, em inglês. Ele é muito legal, ele funciona por palavras-chave. Então, digamos, por extenso, se você entrar nele e pesquisar por extenso, ele vai colher muitos dados da internet e vai centralizar tudo em uma espiral que vai dizer, por extenso, Domus, por extenso, Açu, por extenso, Sebrae, por extenso... Ele vai começar a criar relações da palavra-chave com o que tem na internet. Então, isso é muito bom para entender o que é que as pessoas estão pesquisando em relação à sua marca. Pense com o Google, que é muito bom, tem muitas pesquisas bacanas de marketing, de comunicação, e o próprio Sebrae, não é, Fernando? Que a gente não precisa nem falar, né? Isso mesmo. Temos o Data Sebrae, que é riquíssimo de informações, de base, aí, das mais diversas dados importantes para ajudar a fundamentar essas pesquisas, né, esse conhecimento. Perfeito. Vamos agora entender a que eu creio que é a mais desejada de todas. 15 segundos para votar. Hoje em dia, investir em marketing digital é a única estratégia viável. Polêmica, é uma afirmação, né? Então, é uma afirmação polêmica. É. Essa aqui gerou um pouco maior. Exatamente. Vamos 35 lá. Disseram sim, né? E 65 não. Então, há quem acredite que sim, que o marketing digital é a única estratégia viável, e aí 65%, maioria, mas não está longe de ser unanimidade aqui, disse que não. E aí, Hugo? Essa afirmação eu coloquei de propósito, tá? Porque eu sabia que ia gerar uma polêmica, mas sabe o que é que acontece? Eu entendo que o digital hoje é o meio de maior penetração. O que é penetração? É simplesmente o meio que é mais utilizado, mais visto, mais impactado, tanto para anunciar quanto para receber a mídia, no caso, né, a audiência. Só que o problema é que hoje em dia as pessoas acham que todos os outros meios pararam de existir e apenas o digital prevalece. Vou trazer para vocês um pensador, um autor da comunicação que chama Henry Jenkins. Henry Jenkins falava da cultura da convergência. Há muitos anos atrás, ele falava que os meios tradicionais, os meios eletrônicos, rádio, TV, iriam convergir com os meios da internet e tudo mais. O rádio parou de existir? Não. A TV parou de existir? Não. Por mais que tenham penetrações menores, ano a ano, né, e a publicidade, a mídia mostra isso, mas está ali, existe, tem o seu valor. Então, quando eu vejo as pessoas falando, marketing digital é tudo, na minha visão, não é tudo. Na minha visão, é muita coisa. Democratizou, hoje você consegue colocar Se antes você tinha que fazer, por exemplo, um pedido de inserção via agência para anunciar um spot no rádio, hoje em dia você vai lá, faz a sua arte no Canva, em qualquer ferramenta, em qualquer site, coloca lá o valor que você quiser e gerencia tudo pelo seu celular. É muita coisa? É muita coisa. Democratizou? Sim, mas não é tudo, na minha visão. Aí vocês podem concordar ou discordar. O que é marketing, afinal? Marketing é muito mais do que uma simples área. Marketing é uma ciência que está sempre em evolução. Por quê? Porque a sociedade está sempre em evolução. Então, se o marketing está atrelado às transformações sociais, o marketing está sempre em evolução. Estamos aí na 5ª geração, né, Fernando, se eu não me engano, do marketing 5.0. Então, a gente está sempre evoluindo. E é uma área focada, é uma ciência, uma arte focada em entregar valor, gerar valor, satisfazer necessidades. Então, assim, marketing é lucro, porque as empresas precisam de lucro para sobreviver. Mas eu trago aqui uma dica para vocês. As empresas de terceiro setor, ONGs, busquem estudar o marketing que as ONGs fazem. Quando você não precisa de lucro, você tem outros tipos de retorno. Você precisa fortalecer sua marca, você precisa engajar. Então, as ONGs nos ensinam muito sobre visibilidade e engajamento efetivos. Então, é uma dica que eu trago para vocês. Lucro é importante, todo negócio precisa sobreviver, mas
Eu estou trazendo outras janelas para vocês conseguirem mergulhar um pouco mais no marketing. O endomarketing como processo de gestão. Vamos começar a diferenciar marketing interno, que é endomarketing, endo é dentro, interno, e marketing, né? E comunicação interna. O marketing interno, o endomarketing, ele é muito voltado para motivar o colaborador. Então, são aquelas ações que são pensadas em envolver o colaborador com a empresa, diferentemente da comunicação. A comunicação interna é o quê? Vai ter um evento para colaboradores, participem. Aí você avisa. Ou, eu preciso que você faça tal demanda. Aí você vai lá e avisa. Você está só se comunicando, mas você não está engajando, envolvendo, motivando o seu colaborador. Então, isso é muito importante e há uma grande confusão no mercado. O objetivo do endomarketing é estabelecer uma excelente relação entre empresa e colaborador, e a gente traz aqui alguns benefícios. Produtividade, inovação, foco em resultados, cultura organizacional mais entendível e menos rotatividade. É importante ressaltar que o endomarketing é um feito, é uma prática que tem que ter o RH, o marketing e a diretoria da empresa. Então, todos juntos em prol de um marketing interno efetivo. E trago aqui algumas ações. Programas de reconhecimento para colaboradores, benefícios corporativos. Tem a minha chefe na Globo chamava Fernanda. E eu entrei na Globo como estagiário, depois me tornei analista, mas Fernanda tinha todo um cuidado em se relacionar comigo profissionalmente. Assim. Sabe aquele colaborador, aquele chefe que só fala com o colaborador para puxar a orelha? Você errou. Não dá nem bom dia para o colaborador. Não tem benefícios especiais, o salário é ruim, mas você errou, você acertou, não fala nada. Você errou, você é condenado. Então, a cultura de feedbacks construtivos, isso na Globo eu tive muito. Quando eu errava. Mas quando eu acertava e eu sabia muito bem a diferença dos dois. Então, eu vejo que falta muito nas empresas essa cultura mais de gentileza, de educação, de tipo assim, você errou, tudo bem, você errou, venha cá, você é humano, de novo, vamos voltar para valores. E você acertou, parabéns, a empresa não seria a mesma sem você. Eu vejo que falta muito isso no mercado. E mais canais empáticos de escuta ao colaborador. De novo, complementando essa cultura. Como que a sua empresa pode criar canais que sejam além de novo, poucas palavras, mas como você gera uma relação de compaixão com o seu colaborador. Então, tudo isso é marketing interno. Envolver o seu colaborador, fazer ele se sentir importante e motivado, porque todo mundo ganha junto. Comunicação. 15 segundos para a gente votar aqui. Vamos votar. Vamos votar. A enquete para. Aqui está bem já. Para mim já está bem. 93%? É isso aí? 93%. Vamos lá. O tom de voz de uma marca precisa estar alinhado com o seu posicionamento. Cada vez mais as pessoas começam a falar de posicionamento. E eu trago aqui para vocês o conceito de, obviamente, explicar o que é a comunicação na publicidade, além de um canal de mensagens entre interlocutor e receptor. Na publicidade é comunicar a mensagem certa, ao público-alvo certo, no momento mais adequado possível. Eu trago aqui para vocês o conceito de território, que vai muito além de posicionamento. Então, o que é o posicionamento? Só para a gente recapitular. O posicionamento é tudo que você quer que o seu cliente, o seu consumidor associe à sua marca. No Por Extenso, a gente escolheu a cor laranja. A gente escolheu esse degradê. Então, a gente escolhe o posicionamento. Aproveita e diga por que o cor laranja. O Por Extenso, o conceito do Por Extenso, é chegar de uma forma mais sutil e amigável no mercado. Porque a gente está falando de boas práticas, e eu entendo também que eu, particularmente, passei muito tempo fora e não é de bom tom eu chegar aqui já querendo. Então, a gente pensou muito em gerar um produto, um projeto que fosse muito acolhedor. Então, o laranja ele é muito ligado à inovação, mas ele é uma cor quente que aproxima, diferente de tons frios que afastam, para fazer esse contraponto. Então, a gente pensou muito nesse degradê do laranja, que vai desde otimismo, a inovação, jovialidade, e o vermelho para poder ter um pouco de atenção ao que está sendo posto. E vamos entender o que é o território. O território ele é um espaço conceitual da sua marca. A gente fala território, mas não é necessariamente um espaço físico. É muito além, a relação que você tem com a sua marca, em nível de conceito, de espaço que você quer que as pessoas assimilem na cabeça. Por exemplo, uma marca de beleza pode utilizar como território de marca a autoestima.
Então, digamos, eu tenho uma marca de cosméticos, eu me posiciono como tendo os melhores produtos do mercado, me posiciono por atributo, mas eu falo que a autoestima que a minha marca proporciona, nenhuma outra do segmento no mercado que eu atuo tem. Então, você expande esse conceito. E, basicamente, auxilia na criação do contexto para o desenvolvimento do posicionamento. Então, de novo, você tem um posicionamento, quando você coloca o seu território, você expande e você diminui as lacunas que ficam na cabeça do consumidor. Então, assim, você une benefícios, valores e diferenciais do seu produto. Aqui eu trago outra questão polêmica que eu vejo muito no mercado, que é o seguinte. Por via de regra, na minha visão, patrocínios que não garantem exclusividade ao segmento da marca precisam ter o seu objetivo redefinido. Como assim? Vou trazer o exemplo de Luneica, que eu estou olhando para ela. Luneica Joias é uma marca que vende autoestima, por exemplo. Ela revende desde semijoias a perfumaria. Então, ela está com esse bens de consumo voltado para esses segmentos. Se Luneica Joias acreditou no Por Extenso, o segmento é dela, porque o território que ela quer, no caso, o território de comunicação, que é o do Por Extenso, é dela, então ela é líder nisso. Não é de bom tom e eticamente falando, é péssimo ter Luneica Joias e ter Fulana Joias patrocinando a mesma coisa. Eu entendo que mercados menores, a margem é mais difícil de fechar, de patrocínio, tudo bem, mas a gente precisa começar a pensar em mais práticas para colocar a marca no centro. Então, exatamente, patrocínios que não garantem exclusividade. Se o seu concorrente está do seu lado patrocinando uma coisa, tenha cuidado, porque é perigoso, na minha visão. Tá? Como a gente define o território? Pega a sua marca e começa a fazer associações. Luneica Joias, por exemplo. O que é que eu fecho os olhos, o que é que vem em Luneica Joias na minha cabeça? Sofisticação, autoestima, valorização do eu. Você começa a anotar tudo isso. As primeiras associações. De novo, território não precisa ser um espaço físico. É o conceitual que está na sua cabeça, de quem está, por exemplo, vivendo um negócio, e você quer abranger com um posicionamento. A gente tem aqui o passo a passo. A gente cria a marca, do zero, no caso, né? Cria a marca, define o portfólio de produtos, identifica benefícios funcionais e emocionais e busca relações. A criação de território é sempre via relação. Trazendo um exemplo na prática, uma marca hipotética. A marca é a Doce Bebê. Quais produtos a Doce Bebê oferta no mercado? Sabonete, colônia, shampoo. Quais os benefícios funcionais? Isso na publicidade a gente chama de promessa. Quando você compra um produto de uma marca, você escolhe uma marca pela outra, é porque tem uma promessa. Então, se eu tenho esse passador de slide e eu tenho outro, é porque esse aqui é mais ágil e aquele outro é mais lento. Então, eu escolho esse que é mais ágil. Então, o que é que ele entrega de verdade? Hipoalergênico, não arde no olho, cheiro suave. Então, é a promessa. Os emocionais que vão além. Então, assim, é uma confiança, é uma qualidade e conforto. E aí, quando a gente começa a unir marca, produto, produtos, benefícios funcionais e emocionais, a gente começa a fazer as associações que eu falei. Então, territórios que essa marca pode se posicionar, pode ser proprietária. É assim que a gente fala na publicidade. Essa marca é proprietária desse território. Casa e família, mãe e filho, são dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Hoje a gente fala muito de ESG e muitas marcas, há muito tempo, na verdade há uns 10 anos que eu vejo que a sustentabilidade virou um território que muitas marcas querem ser proprietárias. Então, a gente tem cada vez mais marcas patrocinando eventos sobre sustentabilidade, marcas, enfim, sendo proprietárias desse território em específico. Eu vejo muito. Então, o território ele vai ser sempre para gerar um contexto a mais. Então, assim, ok, eu vou me posicionar dessa maneira, mas qual a relação que eu consigo colocar com a minha marca? De novo, uma marca de beleza pode ser autoestima. Aqui pode ser casa e família, mãe e filho. Então, a ideia é que vocês pensem nos territórios. Isso é um trabalho de muito tempo. Sempre pensem nisso. É um trabalho que você vai sempre testando. De novo, a pesquisa de mercado vai testando para a gente garantir a assertividade. O que está na nossa cabeça, eu, publicitário, e vocês, marcas, muitas vezes não é do que está no consumidor. Que aí é a diferença de imagem. Imagem é o que realmente, como realmente a marca é vista. Então, eu me posiciono X, tem o território Y, e muitas vezes a imagem, a forma que o público vê é Z. Então, isso precisa ser sempre testado. Tá bom? Promoção.
Uma promoção eficaz é somente a que dá desconto. Isso é uma afirmação, não é uma pergunta. Então, Todas são afirmações. Concorda ou não concorda? Concordam? Não concordam? E aí, Fernando? 92% não e 8% sim. Vamos lá. Essa parte aqui é uma parte, como eu posso dizer, um pouco mais importante do que todas as outras. Quando a gente fala de promoção na publicidade, a gente fala sempre de promoção de vendas. Então, são sempre o meu orientador do TCC, Sérgio Neves. Eu lembro que toda orientação ele falava: Hugo, essa ação está errada, essa ação não vai dar certo no mercado. Porque promoção é um anabolizante de vendas. Tenham isso em claro, anabolizante de vendas. Então, é justamente um conjunto de recursos que visa aumentar o volume de uma promoção por um período determinado de tempo. E aqui eu vou abrir um parêntese. Marcas que fazem promoções sem contexto, sem justificativa, é perigoso, porque pode desvalorizar o preço do produto. Digamos que esse passador custe R$20, uma hipótese, R$20. Todo mês você está fazendo uma promoção e vendendo ele pela metade do preço, por R$10. O seu cliente, e hoje em dia os clientes, os consumidores estão cada vez mais atentos, eles não vão pagar o preço. Eles vão evitar pagar o preço de R$20, porque eles vão falar o quê? Eu conheço essa marca, mês que vem, acabou a promoção desse mês, mas mês que vem eles botam em promoção nova, eu vou esperar. E aí o seu ticket médio, vai lá para baixo. Então, promoções sempre têm um tempo determinado para acontecer. Não tem pode até ter uma promoção de 3 meses, 4 meses, mas sempre determine e comunique isso. Tenham muito cuidado com o ticket médio do produto de vocês. De novo, falando sobre pontos iniciais dessas grandes áreas. O problema da promoção. Promoção de vendas é uma área muito ampla. Às vezes eu sento com marcas e as marcas falam: eu vou criar uma ação de desconto. Tá. E aí? Não, uma promoção de desconto. E não tem um contexto, e não tem uma justificativa. E por que eu estou falando isso? Promoção de vendas na publicidade é uma área que, tipo assim, no meu TCC foi a área mais tensa, porque juridicamente falando, uma promoção mal feita, com regulamentos confusos que não são comunicados à audiência, ao público, pode gerar possíveis impasses jurídicos à empresa. Então, muitas vezes você fala assim: você, consumidor, vai ganhar um copo se você comprar tal coisa, mas você não falou que o copo ia ser... O cliente esperava que o copo fosse vermelho e você entregou um copo verde. Aí o cliente vai lá, entra na justiça e processa a marca porque não era. Então, tudo em promoção é sempre pisar em ovos, publicitariamente falando. Desconto, redução de preço, cashbacks e afins são apenas os instrumentos. Foque em resolver um problema de forma ampla. Então, muitas vezes você fala: eu tenho aqui um produto que vai vencer daqui a 10 dias, vou colocar na promoção para liberar o estoque. Como? Beleza, vai liberar o estoque, vai colocar desconto, vai colocar pague 1, leve 2, mas como você pode expandir ainda mais essa ação? Então, quando você consegue potencializar essa ação, é justamente a justificativa da ação, não o objetivo. O objetivo pode ser, muitas vezes, você liberar o estoque. Precisa liberar o estoque, o problema. Mas a justificativa vai ser sempre o que amarra tudo. Bom, é isso. E assim, depois de a gente falar tudo isso aqui, vale lembrar que a melhor publicidade não é somente a que vende, mas a que preserva os valores éticos de toda a sociedade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos. E por extenso, não seria o mesmo sem vocês. Assim como o ser humano, cada marca é única. O entendimento da comunicação como uma área multifacetada e subjetiva nos permite trazer ao mundo o melhor que habita em nossa mente e em nosso coração. Construir uma marca de sucesso, mesmo com toda a técnica existente no mercado e na academia, não é uma tarefa tão simples. Para isso, precisamos, mais do que nunca, firmar bases sólidas, benéficas e prósperas para todo o mercado. Empresas anunciantes, veículos de comunicação, profissionais da área e demais agregados. E o objetivo vital do Por Extenso vai de encontro a isso: desenvolver, no Vale do Açu, uma cultura de fomento às boas práticas de comunicação e mídia. Que este seja apenas o começo de uma longa e frutífera era para todos os açuenses. Valores são Por Extenso.
Patrocínio. Índice Assessoria e Consultoria Contábil. Há 27 anos contabilizando sucesso. Instituto Técnico do Brasil. Aqui você é referência. E Supermix Casa e Papelaria. Praticidade para seu dia a dia. Apoio Cacau Show Açul, a maior loja do Norte e Nordeste, celebrando um feliz hoje. Aroma e Arte da Expedita, mimos e presentes de manufatura especial. Luneica Joias, detalhes que transformam. Lesn Alimentos, especiarias de qualidade. Açu Polpas, o sabor irresistível da fruta. Santa Clara, café para fazer a diferença. Cerimonial Lilás.tom. Juntas realizaremos seu sonho. E Usina Lab e Empório. Parceira de mídia. Princesa FM. Tá na Princesa? Tá com tudo. Realização. Sebrae e TCM Telecom.